O Gazeta Entrevista já está de volta, recebendo novos convidados e agora o nosso tema é saúde. Agora no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema. Eu vou conversar aqui com o presidente da Associação Família Azul, o Arthur Leite. Essa associação é uma entidade que reúne pais de crianças que têm autismo. E vou conversar também com a Ademilcia Grana. Ela é professora, mãe de uma dessas crianças, e a gente vai saber mais sobre esse assunto já já. Deixa eu só dar um recado aqui antes. Deixa eu falar com você que gosta de vantagens. Olha, o Acre Clube de Vantagens rompeu a barreira de R$100 mil em prêmios. São mais de 120 ganhadores. E a melhor notícia é que ainda teremos mais de R$200 mil em prêmios no Acre Clube de Vantagens. Serão mais 200 novas chances de você ganhar R$1.000 todos os dias. Você sabe, nas compras acima de R$30 nas lojas participantes, Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Record Farma e Pague Pouco, você ganha os cupons para concorrer a cartões de crédito com R$1.000 para você gastar como quiser. E os sorteios acontecem diariamente aqui na TV Gazeta, no programa Gazeta Alerta ao meio-dia. Participe, quem sabe você não será o próximo ganhador. E agora eu convido o Arthur Leite e a Ademilcia Grana. Podem vir para cá? Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos de volta aqui. Vocês já estiveram aqui falando desse assunto em outras datas. Mas eu quero reforçar, Arthur, esse nosso início de conversa, falando um pouco sobre o que é o autismo, né? Porque é um problema que atinge muita gente e, em algumas situações, os envolvidos, a criança, os pais, nem sabem ainda do que se trata, né? Hoje mesmo, Rogério, eu estava lendo uma matéria da Folha de São Paulo, onde tem uma estimativa que no Brasil 70% a 80% dos casos de autismo não tem diagnóstico. A estimativa hoje é que 1,6% da população é afetada com isso. Se a gente transportar esse dado para nível de Acre, teríamos aí um horizonte de 14, 12 mil pessoas. Porque o autismo tem vários gradientes, né? Então você tem dentro do espectro do autista, né, que é um transtorno, vários níveis de comprometimento. Quais são os sintomas? Sintomas também tem uma grande variedade. O principal é que você tem dificuldades quanto ao desenvolvimento de socialização, comportamental, a questão da fala muitas vezes. E a criança tem, às vezes, várias estereotipias que vai se manifestar. E é muito comum ainda se confundir os sintomas. Sim. Então a gente tem também vários casos de diagnósticos equivocados. Deixa eu falar com a Ademilcia. Boa noite. E como é que é para você lidar diretamente com uma situação como essa? Eu sou mãe de um garoto autista, Pedro Luiz, que tem 8 anos. Por esses dias ele vai completar 9 anos de idade. E é um grande desafio diário. Mesmo o Pedro sendo autista de grau leve, como o Arthur está falando, o autismo ele é um transtorno e um transtorno do espectro. Espectro significa a variação da manifestação da intensidade dos sintomas. E existe o autismo grave, o moderado e o leve. Meu filho é leve. Mas apesar de leve, os sintomas do autismo são os comprometimentos na área da comunicação, do comportamento e da socialização. Esses comprometimentos afetam a criança, afetam o meu filho. E dia a dia a gente tem que conviver com esses comportamentos, com essas questões, e que nos trazem angústias, nos trazem desafios. Como mãe, a gente tem que se reinventar a cada dia, a gente tem que buscar soluções e amenizar as situações por conta do autismo. Eu não sei porque eu não tenho uma experiência no assunto, mas vocês estão aqui para isso, para trazer informações para a gente. Como é que é dentro de casa, a convivência familiar, e como é que é no mundo exterior, na escola, no lazer, se for o caso, em alguma atividade social? Rogério, a gente tem situações diversas. Dentro de casa, você tem um fator que é preponderante, que é o amor ao teu filho. Então, faz tu te adaptar, desenvolver um ritmo diferenciado na casa, na família. Tu tem que ter todo um amparo de compreensão. Fora do ambiente familiar, a gente começa a lidar com a parte mais difícil. É lidar com preconceito, com desconhecimento, com o bullying que nós sofremos com as crianças, com termos bem pejorativos nas escolas, no dia a dia. E isso vai machucando a gente.
E é mais complicado ainda porque a criança autista, se com o tratamento adequado, ela tem capacidade de se envolver, de desenvolver, e levar uma vida muito perto do que a gente considera normal. Sim. Agora, sem tratamento, acontece o contrário. E como é que se dá o tratamento? São vários tipos de tratamento, que depende da intensidade do transtorno, né? Mas, basicamente, o tratamento hoje pode ser feito com uso ou não de medicamento controlado. Sim. É essencial, em todos os casos, a terapia comportamental, com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, né? E a escola tem um papel preponderante nisso e a gente sofre muito com o despreparo que a gente tem aqui no estado. Ponto que já vem sendo discutido há muito tempo, a inclusão das crianças especiais no sistema regular de ensino. Como é que é nesse aspecto para com os autistas aqui na nossa realidade? Acho que a gente não pode generalizar, mas de um modo geral é uma coisa muito difícil, porque nós lidamos com o despreparo. É preciso deixar claro que incluir não é simplesmente aceitar a matrícula, né? Aceitar a matrícula, aceitar o aluno, é tu te preparar para receber ele. Então é tu ter sala de recurso, é tu ter equipe capacitada. E aí o que é que a gente acaba tendo que fazer na família Azul? A gente às vezes acaba tendo que assumir o papel do Estado. A Demilson mesmo é uma das pessoas que mais tem trabalhado a parte de educação, de formação para professores para poder trabalhar com as crianças autistas a partir da necessidade que a gente sofre. Tem alguma diferença quando se trata do ensino público e do ensino privado? Muda um pouco os problemas. Por exemplo, o ensino público hoje, em relação ao autista, ele atende mais facilmente os direitos garantidos em lei. Eu não vou nem entrar no mérito da qualidade, porque varia muito. Então, assim, as salas das escolas públicas, você tem sala de recurso, mal utilizada às vezes, mas tem na maioria dos casos. Você tem fornecimento de mediadores, que é para auxiliar a criança quando ela necessita. E aí entramos nos problemas que nos afligem. Os mediadores das escolas públicas são quase todos contratos provisórios. Então, como é que tu começa uma formação de uma equipe que a cada 2 anos vai trocar toda? Realmente. E isso é um desafio para o mediador e para o professor também, que na sua formação pedagógica dificilmente tem formação para trabalhar com a criança autista. E no caso do tratamento, aqui no Acre, o setor de saúde aqui oferece profissionais? Poucos. A maior parte trabalham basicamente no sistema privado, né? No serviço público hoje a gente tem de concreto o diagnóstico e pontualmente atendimentos esparsos em algumas unidades de saúde. O que a gente está tentando negociar, a prefeitura, graças a Deus, através do prefeito Marcos Alexandre, tem sinalizado com a gente, iniciar no novo Centro Barral e Barral um atendimento diferenciado, específico para atendimento de autistas, porque você tem que ter um corpo técnico capacitado para lidar com isso, com treinamento continuado, com todo um amparo familiar, porque a gente começa a dizer, Rogério, que a criança tem o transtorno, mas a família toda adoece junto. Como é que é para vocês que são pais de crianças autistas, a lição pessoal que isso traz? Porque é um desafio não só para a criança, como para os pais, que têm que enfrentar uma situação que muda, como você falou, toda a rotina da família. Acho que é um primeiro, sacrifício pessoal muito grande. Além do sacrifício pessoal, a Demilson tem acompanhado há mais tempo que eu, o desespero de algumas famílias que têm autistas severos. Sim. Você vê seu filho ali, que é um objeto de amor que você tem, de repente você não consegue, é como se você não conseguisse se comunicar com ele. E para você conseguir avançar nesse processo de comunicação, de interação, tem que ter todo um trabalho profissional lhe apoiando. Porque imagina isso numa família sem recursos. É um entrave, porque não basta só ter amor, é preciso ter a atitude correta, a abordagem correta. E não adianta querer trabalhar com eles como se trabalha com uma criança comum, uma criança típica, como se chama, né? Porque você tem que saber como entrar em contato com teu filho. Às vezes você se frustra, uma brincadeira normal chamaria a atenção de uma criança, para ele não desperta atenção. Uma coisa interessante é que alguns autistas têm um gênio muito peculiar, muito singular, e alguns que se voltam para as artes, por exemplo, são verdadeiros fenômenos. Como é que se explica isso? Eles têm a questão da repetição, como quando algo os interessa, um assunto desperta sua atenção, eles vão, assim, eles mergulham naquilo com um afinco que faz com que tenha essa diferenciação. Desempenho acima da média. Eles viram, a Demilson vive isso em casa. Uma das características do autismo é interesses obsessivos e repetitivos. Sim. E aí, por algum mecanismo, eles escolhem alguma coisa que é do interesse deles
e ali eles se intensificam naquilo e aquilo acaba virando uma habilidade. Pois é, então temos Seja vários exemplos de música. aviões, animais. O meu filho, por exemplo, ele se interessou desde pequenininho por animais e ele vem desenvolvendo essa habilidade de conhecimento. Não sei se vocês têm conhecimento, podem até confirmar que o jogador de futebol Messi, ele tem um leve Sim. autismo e ele é um gênio do futebol. Sim. Inclusive, uma vez o pai dele, dando entrevista, falou que ele repetia incessantemente as mesmas jogadas. Aprimorou de tal forma que a gente vê o que tem hoje, né? Pois é. Agora, tem o outro lado. A gente lida com várias situações aqui no estado e uma das mais tristes é você hoje ver adultos com autismo que nos anos 70 e 80 não tiveram diagnóstico, não tiveram tratamento e são confinados hoje dentro de quartos nas suas residências. E aquelas pessoas, por não ter tido nenhum tipo de atendimento, hoje são São tratados como doente mental, Exatamente. isolados, sem nenhuma perspectiva. É triste, Rogério, você ver isso e, assim, e ver tão pouca coisa sendo feita hoje. Então, hoje, a nossa briga que eu digo, a nossa luta diária, é para que a gente consiga mudar essa realidade, que o serviço público, o serviço privado de educação, de saúde, avance, porque é muito desgastante para a gente ter que ficar brigando judicialmente para garantir o mínimo. Sim. Vamos falar um pouco da programação do dia 2, como é que vai ser? Então, a gente começa hoje, na verdade, né? Porque hoje a gente já tem uma sessão de cinema específica para os autistas, infelizmente no Tribunal de Justiça. Tentamos manter parceria com o cinema do shopping, mas não foi possível alterar a programação deles. Por que isso? Pelo Brasil afora tem tido sessões de cinema específicas. Os pais muitas vezes relutam em ir com aquela criança, porque ela fica tão emocionada às vezes que ela levanta, ela quer falar, e numa sessão convencional, aquilo causaria incômodo aos outros usuários do cinema. Então a gente está tentando criar essa cultura de abrir espaço para isso, até para eles se ambientarem. Muitos frequentam sessões normais, mas outros não. E de um modo geral, devido às dificuldades que se tem, muitos pais evitam sair com seus filhos para atividade de lazer, para atividades corriqueiras, e acaba isolando ainda mais a criança, que é tudo que a gente não pode fazer. Certo. E até o dia 2, o que mais que acontece? Então, aí temos amanhã a nossa caminhada, né? A gente vai fazer uma saída ali da frente do Palácio até a casa do governador, até o gabinete do governador e depois até a prefeitura. Ao governo nós vamos entregar uma carta, né, com um agradecimento pela aprovação da lei ano passado e pedir que ações previstas na lei comecem a ser implementadas, porque cada dia que a gente perde é mais um atraso na vida de algum autista. E a prefeitura nós vamos conversar, vamos agradecer, né, a postura do prefeito, que esse ano sinalizou uma abertura de diálogo muito interessante para a gente. E daí nós temos atividade no shopping, de panfletagem, de conscientização, temos palestras, temos a cicleata, né, Demis? Esqueci alguma coisa mais? Não, a cicleata, você mencionou agora, um bate-papo às 19 horas do dia 1º, lá no shopping, com mães, né, que vão estar desenvolvendo ali uma conversa com as pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre o autismo. Quem tiver interesse em conhecer a associação pode se aproximar de vocês? Pode. A gente também, Rogério, assim, a associação surgiu justamente de um grupo de mães que, angustiadas com a falta de informação, com a dificuldade que se tinha aqui de intercâmbio, começou a trocar experiências. A Demilson, inclusive, é uma das fundadoras do grupo. E hoje nós estamos com cerca de 120 pessoas dentro do grupo. Isso eu acho que é um número muito baixo perto do que existe no Acre. A gente não tem hoje aqui, é uma coisa que a gente pede muito do poder público, um censo. Quantos são? São muitas questões e conte com a gente para estar sempre divulgando esse tema que é importante. Nós agradecemos a vinda de vocês aqui, desejando sucesso aí na programação. Obrigado, Rogério. Muito obrigada. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.